Boa noite a todos. Vou fazer uma live aqui de teste sobre a redação do concurso público de Saquarema, tá? Bom, esse concurso vai acontecer na data desse final de semana, né? No domingo vai ser uma prova de redação para todos os cargos de professores de ciências, turismo e professores de educação infantil. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né, para a gente poder trabalhar nessa redação. Vamos lá. Primeiramente, aqui o nosso Vou colocar isso aqui para o lado. Bom, primeiramente, os critérios que estão na redação de Saquarema, tá? A redação de Saquarema tem os seguintes critérios aqui: conteúdo 5 pontos, estrutura 5 pontos, expressão 3 pontos e domínio da modalidade escrita e formal da língua portuguesa, tá? Que são 7 pontos. Quem não estiver ouvindo direito pode falar aí no chat, beleza? Bom, conteúdo, tá? Vou falar de cada um deles aqui no PowerPoint. Conteúdo, ele espera basicamente 3 coisas: perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto e consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial. Então aqui, primeiramente, que tem que pensar é o seguinte: o conteúdo significa, ele está medindo aqui o seu, vou colocar tudo em vermelho aqui e negrito, o seu saber, ok? Ele está medindo aqui a sua intelectualidade, beleza? É isso que está sendo colocado aqui em voga. A sua intelectualidade nesse, se você sabe é daquilo que você vai falar, ok? Então, perspectiva adotada do tema, vamos supor que o tema seja um tema, vou colocar o tema do concurso que eu fiz, tá? Concurso que eu fiz em 2022, 2023. Foi o concurso com o qual, concurso inclusive que eu passei. O tema, eu não lembro exatamente o tema, mas eu sei que foi ensino superior. Beleza? Ensino superior. Mas por que não tá indo aqui, gente? Que coisa. Vai. Agora foi. Ensino superior. Tá? E a relação do ensino superior. Com a educação básica. É basicamente esse o tema que teve. Aí tinha um texto de apoio lá da BNCC, mais um outro texto lá de alguém conhecido. E aí o que você tem que entender? Qual é a perspectiva adotada? Veja, se a redação te pede qualquer tipo de tema, tá? E você vai defender essa ideia, ou seja, essa redação vai ser uma redação dissertativa, argumentativa, você precisa pensar numa problemática. Ele não deu essa relação para você falar que está tudo bem, né? Não deu. Ele deu essa relação justamente para você falar da problemática, da situação problema, né? Da tal da tese, da situação problema que existe nesta relação. Por quê? Porque, nesse caso específico, o ensino superior, com um método tradicional, acaba não vendo o aluno da educação básica diretamente, apenas de uma forma teórica. E isso pode causar problemas. Então, esse conteúdo, ele quer que você saiba sobre tenha essa ideia, vá por esse gatilho e comece a pensar sobre isso, né? Então, pensando nessa relação, pensando nessa
situação problema, essa situação problema, né, que vai ser a sua tese, você precisa pensar como que você vai falar sobre isso, né? Quer dizer, se é uma situação problema, você precisa verificar o que mais sobre isso. Você precisa verificar o que ocorre, o pensamento que você precisa fazer. O que ocorre na realidade. O que ocorre na realidade. Né? Causas. O que sucederam essas ocorrências? Né? Que propiciaram essas ocorrências? Outra coisa muito importante, quem fala sobre isso? Que é o tal do repertório. Estou fazendo uma análise aqui, obviamente, com aquilo que a gente tem nas mãos, que são os concursos vestibulares, Enem, né? E o ERJ, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, qual é o repertório que você tem em relação a isso? Manda um para os seus fãs. Minha ex... Peraí, gente. Minha ex... O que ele falou aqui? Tá farmando muita aura. Ih, caramba, mexi no negócio aqui, não consegui mexer. Professor, minha ex disse que não vamos mais voltar. Ela está dizendo no afirmativo ou no... Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Continuando. Quem fala sobre isso? Então, quem fala sobre isso vai buscar um repertório sobre isso, tá? É importante. E você vai colocar o quê? Você vai colocar as medidas cabíveis para esse assunto, para esse problema. Ok? Então, aqui você vai ter basicamente o seu projeto de texto. Isso você precisa fazer o quê? Precisa ser feito quando? Obviamente, antes de você escrever. Por quê? Porque não adianta você começar a escrever sem pensar antes. É uma coisa óbvia, né? Acho que muita gente não entende isso. Ele começa a introdução, aí escreve 2 linhas, já era. Então, você precisa fazer esse projeto de texto, ok? Então, esse exemplo, ensino superior, relação, o que ocorre na realidade, quais são as causas, né, dessa ocorrência, quem fala sobre isso é o seu repertório, medidas cabíveis sobre o assunto, tá? E aí, nós temos capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Então, você vai ter que ter capacidade de análise, quer dizer, você vai ter que falar como que está na realidade, o que ocorre, o que acontece, quem é que fala sobre isso, e pensar em argumentar nesse sentido. Consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e colagem de textos de questões apresentadas na prova objetiva. Ou seja, não copie textos da prova, ok? Tem aluno meu que fala assim, eu coloco alguma coisa ou outra da própria prova, né? Aí você está falando no âmbito do Enem, que é um concurso nacional gigantesco e que talvez, né, isso não é aconselhável, mas que talvez o corretor não esteja se tocando, né? Não tenha tempo, claro que ele não tem tempo, de procurar no texto de uma prova gigantesca se você copiou ou não. Mas aqui é uma prova de um lugar, de um município. Então, assim, possivelmente, quem fez a prova, por exemplo, de língua portuguesa, pode ter participado da redação. A gente não sabe. Então, não copie nada da prova, ok? Esquece, não copie nada da prova. Não é interessante fazer isso. Bom,
Então, não copiar textos, ou seja, você vai ter que ter o know-how sobre isso. Precisa ter o know-how sobre isso. Precisa ter conteúdo, tá? É um concurso de educação. Então, o camarada que vai corrigir, ele está possivelmente, ele não, né? Digamos assim, espera-se que você, como professor, você tenha algumas coisas em mente, que são coisas bem básicas para ser professor e para fazer concurso para professor, né? Primeira coisa, LDB 9394/96. Essa lei aqui precisa estar na sua cabeça algumas coisas que são importantíssimas, né? Vários textinhos dela, como por exemplo, a educação, de acordo com a LDB, a educação é uma fonte subjetiva de cada um, né? É obrigação da família e da sociedade e do Estado dar obrigação para a criança a partir dos 4 anos de idade. Então, isso tem que estar na tua cabeça. Tem que estar na sua cabeça também algumas tendências pedagógicas, ok? Poxa, essas tendências pedagógicas são cruciais porque elas estão numa história da educação, né? Na história dessa modificação educacional. Então, quando você fala em tendências pedagógicas, você já está falando aí, principalmente, no camarada chamado quem? Paulo Freire, né? Que faz parte da tendência libertadora, ok? Bom, muitos outros, né? Você pode pensar no norte-americano, por exemplo, John Dewey, você pode pensar em Darcy Ribeiro, você pode pensar, né, na política também. Eu penso normalmente nessa tendência libertadora, eu penso, obviamente, nas tendências tecnicistas ou numa tendência tradicional, porque é com ela que eu faço o contraponto da tendência liberal, né? E eu penso muito na tendência do José Carlos Libânio, que foi o cara que fez o divisor de águas, né? José Carlos Libânio tem a tendência crítico-social de conteúdo, não sei se é exatamente assim que é falado, mas eu acho que é isso, de conteúdos, né? Ou seja, ele não é nem tão liberal e nem tão conservador. Para ele tem que sempre ter uma coisa ou outra, ou seja, teoria e prática, tá? Então você precisa ter esse tipo de know-how. Não adianta você querer fazer uma prova para um cargo de professor se você não tem um know-how específico do nicho intelectual da educação, né? E deixar lá tudo no senso comum. Você vai ser bem descontado, imagino eu, tá? Então, deixa eu ver como é que tá aqui. Tudo certo aqui? Posso passar? Gabriel Cortes, como faço para conectar bem minha introdução com o meu desenvolvimento? Então, estamos aqui falando de um concurso específico, né? Que é o concurso da Prefeitura de Saquarema. Mas, falando do que você está falando aí do Enem, o interessante é sempre você tentar conectar na introdução o que você vai falar. Então, no projeto de texto, você verifica 2 argumentos, ou seja, 2 problemas que estão de acordo com aquele tema, né? Então, isso eu costumo falar com o meu aluno de Enem e de UERJ. Procura já delimitar na introdução aqueles 2 problemas, né? Faz uma apresentação da temática por meio histórico, né? Por algum filme, qualquer coisa cultural. E depois você parte desse repertório para a realidade problemática, indicando os seus 2 problemas na introdução. Entendeu? Tipo assim, que o aluno adora falar, negligência estatal e família. Pronto. No D1 você vai falar de negligência estatal. No D2 você vai falar de família, ok?
Então vamos lá, espero ter respondido, ver se eu respondi, fala aí se eu respondi ou não. E eu vou continuar. Onde é que eu estou mesmo? Eu estava aqui. Tá. Então vou passar para a próxima aqui. Então tá entendido essa parte aqui, galera, que eu expliquei até o momento? Alguém pode me responder aí? Gente, me deram 70 rosas, meu Deus, tô rico. Fez a boa agora, tá bom. Então beleza, então vou passar aqui, vou voltar ao concurso de Saquarema. Segundo ponto da redação de Saquarema, estrutura, tá? Estrutura. Respeito ao gênero solicitado. O gênero solicitado, cara, não vai pedir uma coisa diferente dificilmente, tá? Mas ele vai pedir para você argumentar, tá? Vai pedir a sua opinião, beleza? Então estamos falando de algo dissertativo argumentativo. O que não é exatamente igual a estrutura que eu digo não. Não é exatamente igual à ideia de um concurso Enem e o UERJ, ok? Isso que eu falei pro Gabriel agora, de você colocar os seus argumentos lá, não necessariamente você precisa colocar 2 argumentos, 2 problemas de introdução. Por quê? Porque o concurso, ele vai te dar um norte específico. Então, voltando aqui, por exemplo, quando ele me pede a perspectiva adotada, ele pediu nesse concurso aqui, concurso que eu fiz em 22, 23, ele pediu o seguinte, que eu tinha que colocar, vou até colocar aqui, nesse concurso eu tive que colocar, o que eu tive que fazer, gente, peraí, eu tinha que fazer uma proposta de melhoria para a aprendizagem do aluno. Tá? Então esse concurso não é um concurso exatamente igual a concurso vestibular. Por quê? Porque é um concurso específico para o professor, então ele te dá um norte específico em relação a isso. Então não é simplesmente colocar o tema lá e coloca uma proposta de. Não, é uma proposta específica para a melhoria do aluno, tá? Em relação a essa questão. E você, dentro dessa proposta, quer dizer, você vai ter que botar essa proposta, eu tive que botar essa proposta dentro da problemática do ensino superior e educação básica. Tá? Você tem que botar. Na verdade, essa proposta de melhoria seria uma atividade. Na verdade, foi uma atividade. Uma atividade que influenciaria nessa proposta. Por que eu estou colocando todas essas bases aqui? Porque na verdade depois eu vou mostrar uma redação, tá? Isso vai ficar mais fácil. Ok, então estamos aqui. Então o gênero é esse, tá? Então ele pediu sua opinião. Se você colocar um poema lá já era, vai tomar 0. Óbvio. Progressão e encaminhamento de ideias. Quer dizer, você tem que colocar o seu texto redondo, dar continuidade, tá? Você tem que dar continuidade. Dar continuidade ao texto. Não colocando coisas estanques. Parece que às vezes o aluno, ele faz 4 parágrafos, e os 4 parágrafos não tem uma coisa a ver com a outra. Ele pode escrever bem, mas não ficou concatenado. Então tem que ter esse encadeamento de ideias, tá? Dar continuidade ao texto, ok? Você falou uma coisa, já coloca, sob esse viés, né? A partir disso, ok? E articulação de frases e parágrafos, que é a coesão textual, que é juntar, né? Juntar palavras e frases. Essa junção de palavras e frases, a gente está falando principalmente de conectivos, né? Então, a gente está falando de, sei lá, sendo assim, a gente está falando
falando de uma vez que, a gente está falando de sob esse viés, né? Na conclusão a gente está falando de portanto, ok? A gente está falando basicamente disso, conectar ideias. Conectar ideias significa conectar a ideia entre um parágrafo e o outro e dentro do parágrafo. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, não faça um parágrafo somente com um período. Não faça isso, ok? Ou seja, você colocar o ponto só no final. Não faça isso. Aí você vai perder muito aqui, essa estrutura de pontos, tá? Porque você é como se você falasse assim, pô, acabou. Sob esse viés, é interessante, é mister falar sobre a educação no Brasil, visto que ela está em uma calamidade. Ponto. A partir disso, a problemática apresentada, tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Bom, então, continuando aqui a falar sobre essa questão, não fazer um parágrafo somente com um período, é importantíssimo não fazer isso, beleza? E, passando agora para outra estrutura, expressão. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A perda dos pontos previstos dependerá, portanto, do comportamento gerado pelas incorreções no desenvolvimento do texto. Ou seja, essa questão da expressão é justamente o que eu estava falando agora. Não adianta fazer um parágrafo, né, completamente diferente do outro parágrafo e utilizando argumentos como se fossem máscaras, esqueletos. Tá? Você tem que desenvolver aquela ideia. Então aqui você precisa desenvolver esse repertório, né, como exemplo que eu coloquei aqui, desenvolver esse repertório, só que não de forma estanque, de maneira que você diga para a banca que você está entendendo do assunto, né, que você está encadeando as ideias. Então, a expressão e o conteúdo, eles vão funcionar juntos. É como se fosse a competência 2 e 3 do Enem, tá? Ou seja, o repertório que funciona junto com a articulação, ok? Então, por isso que essa aqui é essa questão da expressão, quer dizer, é você saber articular as ideias, né? Ou seja, o seu repertório. Senão você diz para a banca que aquele repertório foi absolutamente decorado e não entendido. Bom, alguém tem alguma pergunta? Comprei sucrilhos, não entendi nada. Bom, então vou continuar aqui. Já estou acabando. Vamos lá. E aqui nós temos a aferição. Peraí, acho que faltou alguma coisa. Só um instantinho. Ah, tá. Domínio da modalidade escrita. Formal da língua portuguesa. 7 pontos com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática e orações e períodos, elementos coesivos, concordância verbal nominal, pontuação, regência verbal nominal, emprego dos pronomes, flexão verbal nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e situação. Bom, galera, isso aqui ele está falando sobre a gramática, né? Aqui é o uso da gramática. No uso da gramática, né, que no Enem é competência 1, para você dizer que sabe sobre a sua modalidade escrita da língua, tá? As regras gramaticais. E aí aqui não tem o que falar, é estudar. Se você estudou para a sua prova de português, você tem que usar aquilo que você estudou na sua redação. Beleza? Por isso que a redação é sempre
tudo que você estudou de língua portuguesa, né? Com todas as influências de todas as áreas. Não é à toa que uma redação vale 1000 pontos numa redação do Enem, ou é uma prova inteira, né? Separadamente em qualquer concurso como esse, tá? Então aqui a gente está falando do uso da gramática. E verifica uma coisa. Vamos voltar. Conteúdo, 5 pontos. Estrutura, 5 pontos. Expressão, 3 pontos. Domínio da modalidade escrita, 7 pontos. A prova vale 20 pontos. E quase metade é isso. Então, precisa fazer uma prova bem escrita, sem erros gramaticais. Isso não significa escrever bonito, tá? Não é escrever bonito, é escrever objetivo, com palavras corretas, formais, sem colocalidade, né? Não vai ficar colocando aí, toda hora você mete um então, né? Se você colocar está só como tá, meu Deus, vou pegar o pé de vocês à noite quando eu morrer, sacanagem. Então, não significa escrever bonito, significa escrever objetivo, tá? Dentro da regra e da formalidade. Beleza? E é claro, né? Qualquer coisa, tem meus canais das redes sociais que eu tenho várias aulas, principalmente no YouTube. Enfim. E aqui nós temos na aferição da correção gramatical, utilizar-se-á normas ortográficas vigorantes depois do decreto presencial, não sei o que, acordo ortográfico, né, que já não é mais novo acordo ortográfico há muito tempo, que foi desde 2008 que está em vigor e foi assinado lá em 90 e poucos, então já tem muito tempo. Haverá desconto de pontuação a critério da banca das redações que apresentarem trechos de cópia e meio e textos autorais. Já foi falado, né? Na prova de redação eliminatória, serão consideradas aprovadas as pessoas candidatas que obtiverem nota igual ou superior a 10 pontos. Então, para quem se garante muito nas outras provas, para quem se garante muito nas provas específicas e na modalidade formal da língua, já é meio caminho andado nesse concurso, tá? Por quê? Porque a modalidade formal vale 7 pontos, ok? Será atribuída nota 0 ao texto que não responder à proposta formulada. Então, há uma proposta, se você fugir ao tema, já era. Apresentar informações sobre forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números e palavras soltas ou inversos, ou qualquer fragmento escrito fora do local apropriado. É aquilo que eu estava falando. Você vai fazer um poema para uma coisa que você tem que defender a opinião? Não. For escrita a lápis. A lápis, você nem vai levar lápis, você vai levar caneta preta e acabou. Estiver em branco. Apresentar letra elegível. Apresentar espaçamento excessivo ou condensado entre letras. Tem gente que adora fazer isso. O cara bota 2 dedos de uma letra, de uma palavra para outra. Aí perde, né? Por que você vai perder? Porque não pode conter menos de 25 linhas. Não pode conter menos de 25 linhas. Então, pode começar a treinar a redação aí, porque tem gente que tem dificuldade de sair das 20 linhas, tá? Não pode conter menos que 25. Beleza? E aí eu vou projetar uma redação aqui pra gente ver, tá? Só um instante. Preciso tirar aqui, ó, as configurações para colocar essa redação. Fechar. Adicionar origem. Captura de tela.
captura de tela. Aí eu vou colocar a tela aqui. Bom, eu não sei se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Vocês estão vendo? Eita. Adicionar origem. Peraí, eu vou colocar, vou conseguir. Peraí. Só um instante. Sou meio novo nisso aqui. Vou fazer um print aqui para eu poder colocar isso aqui. Pá. Agora vamos aqui no captura de tela. Ok. E agora vamos aqui novamente, captura de imagem, adicionar. Selecione o arquivo. Vamos lá. A galera tá esperando. Captura de tela. Onde é que tá a captura de tela? Documentos. Pera aí, galera. Então, deixa eu só ver aqui onde é que tá. Captura de tela. Aqui. Foi. Então, estou colocando aqui uma imagem. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Alguém pode só dar uma... verificar se tá vendo isso aqui? Manda um salve, fala aí. Show, beleza. Então, essa aqui foi uma redação do último concurso de Saquarema, que teve os mesmos moldes desse concurso. Só copiaram e colaram, tá? Os mesmos moldes. Essa redação, quem fez foi um camarada chamado Antônio Nogueira. Tá? E esse cara, ele tirou a nota máxima. Ele tirou 20 na redação. Beleza? Então, aqui, ó. Onde é que tá a redação? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O meu rascunho. Tá vendo? O meu rascunho da prova na época. Aí não tenho nem o tema aqui, né? Porque eu perdi a prova. Mas aqui tem meu projeto de texto. Eu coloquei o projeto de texto aqui em cima. Fui colocando, né, as coisinhas, BNCC, Libane e tal. Eu fiz o projeto de texto aqui em cima e fiz o rascunho. A prova ficou gigante. Depois eu tive que cortar um monte de coisa. E aí ficou assim, né? Vamos lá. Por diversos momentos da história, a educação brasileira passou por mudanças. O panorama educacional cotidiano reflete estas modificações. Todavia, a evolução intelectual se encontra em desacordo com a pragmática, visto que os paradigmas tratados pela BNCC não estão em consonância com as práticas educacionais. Então aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma apresentação sobre a questão da educação brasileira, dizendo que passou por mudanças, ok? E que eu coloquei, a tese foi qual? Que a evolução intelectual se encontra em desacordo com a pragmática. Qual foi a tese? Qual foi a situação problema? A evolução intelectual se encontra em desacordo. Qual causa? Os paradigmas tratados pela BNCC não estão em consonância com as práticas educacionais. Então, eu já falei na lata ali, na introdução, o que eu falei? Que o que se tem em teoria não é o que acontece na prática. Tá? Coloquei lá. Aí você vê que não teve aquela questão de colocar 2 argumentos, porque isso aqui não é concurso do Enem. Beleza?
Aí vamos lá, primeiro parágrafo de desenvolvimento. O que você pode botar? Inicialmente, verifica-se que o ensino superior baseado na formação de professores ainda se encontra abaixo do postulado pela BNCC, pois o professor em formação não está integrado com a nova concepção de educação, a qual sustenta a ligação entre conteúdo e vivência do discente em harmonia. Sendo assim, as instituições superiores de educação devem modificar a forma de ensino, pois essa ainda está inerente à tendência pedagógica tradicional. Então, o que eu falei no primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo, eu meio que ampliei o que tinham colocado na temática, dizendo que existe os postulados da BNCC, né? Que são as bases nacionais dos currículos, para quem não está integrado no assunto. Existe essas bases. Só que o ensino superior, ele acaba somente tendo uma teoria, né, que não leva isso para a vivência do discente o aluno, né? Ou seja, ainda está sempre inerente a quê? A tendência pedagógica tradicional, a tradição, né? Que era aquela tendência pedagógica conservadora, okay? Que veio lá da Idade Média, que a ditadura colocou um pouco, regime militar. Sob esse viés, repara, sob esse viés eu estou fazendo o quê? Obrigatório fazer o link do desenvolvimento de uma coisa com a outra, tá? Então, sob esse viés, Libânio, eu falei do Libânio, né? José Carlos Libânio, que é o cara da crítica social dos conteúdos, eminente intelectual da educação, expõe que é necessário conciliar o conteúdo das disciplinas com o conhecimento prévio do aluno. Sendo assim, o docente com a formação adequada deve trabalhar como mediador no intuito de que o discente seja formado intelectualmente de maneira afetiva, considerando seus laços familiares e locais. Então, aqui meio que expliquei o que o Libânio colocou, né, para justamente relacionar que uma coisa tem que ser conciliada com a outra, né? Então, falando do docente que se forma no ensino superior e com a prática, né, nas escolas. E aí, aqui é a obrigação da prova. Eles pediram uma atividade, como eu tinha falado. Eles pediram uma atividade para ser feita para que melhore essa situação. Uma atividade que desenvolveria esse pensamento estaria na realização de um passeio com os alunos. Eu fico olhando isso hoje, caramba. Para conhecer pontos importantes de seu próprio bairro, como campo de futebol, feira de artesanato e museu. Essa prática proporcionará maior interesse do discente e ainda servirá de estímulos para que o aluno aprenda sobre as várias disciplinas, uma vez que o passeio integra diversos conhecimentos relacionados às competências gerais de educação. Então, se a questão toda é verificar a teoria que você aprende no ensino superior com a vivência do aluno, do discente, eu precisei inventar alguma coisa que vai integrar, né? Ou seja, um passeio pelo próprio bairro do aluno. E a partir dali eu falo sobre redação, eu falo sobre história, eu falo sobre ciências, eu falo sobre língua portuguesa, eu falo sobre geometria. Foi isso que pairou na minha cabeça na hora. É complicado. Às vezes é difícil pensar mesmo. Portanto, ainda que haja adversidades inerentes às formas de pensar e agir da educação, é possível desenvolver as atividades que agregam o novo pensamento formulado pela BNCC, com base nas tendências pedagógicas que colocam o discente como elemento fundamental no processo de aprendizagem. Pronto. Aí eu fechei fazendo uma reflexão, né? No Enem você tem que fechar fazendo uma solução, uma proposta de solução. Aqui não, fiz uma reflexão dizendo da possibilidade, né? Quer dizer, existia um problema aqui e a possibilidade era qual? Qual foi a possibilidade? A possibilidade foi essa: integrar através de um passeio, que seria um exemplo, a comunidade àquela teoria. Então, essa redação aí tirou nota 20. Hoje eu olho para a redação e falo, poxa, tem alguma coisa que eu poderia mudar, né? Por exemplo, o quarto parágrafo eu começo assim: uma atividade que desenvolveria. Isso é um problema. Desenvolveria
não significa que vai desenvolver. Então, e o desenvolveria é o futuro do pretérito, que é chamado futuro condicional. Ou seja, se eu coloco uma condição numa proposta, é ruim. Então eu, por exemplo, não colocaria. Eles podem não ter descontado isso, ou se viram só isso, de repente, deixaram para lá. Mas hoje eu penso mais criticamente em relação a isso. Bom, essa então foi a minha redação. Aí vocês verifiquem que não tem parágrafo único com um único período, existe sempre um conectivo, sendo assim, essa prática, portanto, isso tudo vai agregar na sua redação, ok? Bom, eu espero que alguém que vá fazer Saquarema tenha assistido essa live e eu vou ficando por aqui, beleza? Um abração, me sigam nas redes.